eu fazer do jeito certo. Gente, se eu errar, a culpa é minha, tá? Nem vou poder botar a culpa na Mariana dessa vez. Mas vamos lá. Mais uma vez, perdão, desculpem. Mariana, que é normalmente nossa host, né, desses nossos webinars, está tendo dificuldades com a máquina dela. Mas eu devo assumir então com vocês. Desculpa quem tiver problemas, vai mandando no chat. Se eu puder ajudar, eu vou tentar, mas estou sozinho dessa vez, ok? Quem está falando aqui é Richard Landim, da Flux do Brasil. Agora, Key Account Manager, não mais Product Specialist, mudaram minha função. Fazendo mais ou menos a mesma coisa, só mudaram de nome, tá? Mas hoje o tema é o que é realmente necessário para testar uma fibra ótica. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar da nossa agenda. A gente vai falar sobre os tipos diferentes de material, de fibra ótica, os possíveis cenários, de uma forma genérica, né? Lembrando que esse é um webinar que tenta ser curto, né? Se focar em pontos mais específicos a cada vez, e aí a gente vai elucidando cada vez mais cada tema. Mas a ideia é pincelar um pouquinho dessa parte mais básica aí. Vamos falar sobre os tipos de teste e os equipamentos para cada tipo de teste, né? Separando aí o Power Meter do LTS. No meio eu vou falar sobre a matemática da referência. Muita gente tem dificuldades em entender a referência. Então eu vou perder um pouquinho mais de tempo nessa parte. O LTS, vou explicar um pouco mais de detalhe com relação aos seus limites. Muita gente também se confunde. Estou num evento agora onde justamente a pergunta que me fizeram foi justamente essa questão dos limites. Muita gente tem dificuldade em entender o que fazer, como configurar apropriadamente os limites de teste. A parte do TDR e um capítulo especial sobre a FTX que tem tanta especificidade a respeito de testes, tá ok? Então vou abordar um pouquinho sobre esse tema. Não é a primeira vez que eu falo, mas vamos abordar um pouquinho aqui. A Fluke Networks é então o líder mundial na parte de equipamentos portáteis, né, para certificação, instalação e resolução de problemas. Diversos profissionais se beneficiam dos nossos produtos. Quem precisar da minha ajuda, eu estou sempre disposto a ajudar. Esse é o nosso mote, né, sempre ajuda ao cliente. Tipos de fibra. Então, eu separei basicamente 3 tipos de fibra. A fibra multimodo, a monomodo e começam também a aparecer essas fibras poliméricas ou fibras plásticas. Fibra multimodo e a monomodo são fibras de vidro. Então, o seu núcleo composto em vidro, ou costumam falar também silício ou sílica, né? Fibra multimodo, então, tem um núcleo maior. Ela funciona muito bem para curtas distâncias, ela não foi desenvolvida para longas distâncias. Mas como assim, curta, longa? O limite máximo da norma para o multimodo é de 2 km. Então, chega a ser razoavelmente até distante, mas não muito distante. A gente está falando de vários quilômetros, né? Que é o caso da monomodo. A monomodo pode performar em distâncias muito longas. A gente tem, então, fibras que interligam estados ou mesmo países, tem que ser fibras monomodo, porque aí sim você trabalha em grandes distâncias. Elas utilizam fontes de LED ou VCSEL, né? Que é, na verdade, um LED otimizado, um LED que foi cortado para aumentar o seu foco, e por essa razão tem conversores muito... Precisa comprar uma GBIC ou algum tipo de conversor elétrico ótico. Quando você trabalha com esse tipo de fonte LED ou VCSEL, você tem uma fonte mais barata do que uma fonte laser, que é a fonte do nosso monomodo. Com relação à performance, normalmente o pessoal aplica as fibras, por ser um laço curto, o pessoal normalmente tem a possibilidade, e aí depende obviamente da distância, né, de trabalhar no cobre. Então, enquanto eu posso trabalhar no cobre, eu fico trabalhando no cobre. Quando eu preciso, ainda em lances curtos, de uma performance muito maior, o pessoal até chega no limite do 6A, mas mais do que isso, vai para o mundo da fibra ótica. Então, por isso, falando em multimodo, normalmente a gente está falando do mundo de alta performance, altas velocidades. No monomodo, tanto alta performance, pode ser sim o norte que vai migrar essa fibra de repente para um cobre ou para um ADSL, um VDSL, tecnologias de também longa distância, mas também média performance, né? Então o próprio FTTX não trabalha com performances tão altas. E quando eu falo alta, eu estou falando na casa dos 10 GB, 40 GB, 100 GB, isso é uma rede de alta performance, né? Uma rede média performance seria então uma rede trabalhando
um dígito de gigabit, alguns megabits de velocidade. As fibras poliméricas, as fibras plásticas, são uma solução muito mais associada ao mundo da automação industrial. Então, robôs, por exemplo, que dependem de grande movimentação, ficam se movendo muito, podem utilizar desse tipo de fibra. Não para sensores, coisas muito robustas, como câmeras, esse tipo de coisa, mas mais para pequenos sensores. Então, o robô tem que se movimentar dentro de um eixo, quando ele bate de um lado do eixo, bate do outro lado do eixo, para sinalizar que houve esse contato, de repente o pessoal pode instalar esse tipo de fibra, essas fibras poliméricas, ou fibras plásticas. Então, eu não mando sinal de dados, na verdade, né? Eu só mando um sinal, 0 e 1. Então, está aberto, está fechado, fiz contato, não fiz contato, sensores muito simples, né? E aí essas fontes também trabalham em cima do LED, mas geralmente trabalham dentro do espectro visível. Então, se você corta uma fibra de um robô desse, você vai ver a luz piscando, né? Enfim, quando estiver aceso, apagado, depende obviamente da sinalização. Mas, basicamente, esse é o cenário para uma fibra polimérica. É uma fibra muito barata, né? Então, muitos maquinários, principalmente chineses, né, estão chegando no Brasil com essas fibras poliméricas. Tipos de teste. Fonte de luz visível é um dos primeiros equipamentos que você pode fazer a utilização, ou também chamados VFL. As lunetas ou videomicroscópio. Infelizmente, na Fluke acabamos de descontinuar as nossas lunetas, embora eu coloque aqui a imagem para quem já tem isso em mãos, né? Mas agora a Fluke para de fornecer as nossas lunetas, passa a vender apenas os vídeos microscópios. Power meter, o LTS e o TDR são todos tipos de teste, ou a pessoa também associa, né, o equipamento, enfim. Vamos elaborar um pouco mais esse assunto. Então, falando de luz visível, ele é a opção, por exemplo, para a fibra polimérica, porque a fibra polimérica trabalha dentro do espectro visível da luz. Então, quero saber se tem continuidade ou não. Ah, e se a fibra foi rompida? Normalmente essas fibras são curtas, são fibras bem pequenininhas. Como eu falei, para ligar um robô de um ponto a outro de um sensor. Então, coisas muito simples. Então, o VFL ajudaria nesse cenário. Outro ponto, poxa, tem uma situação aqui toda fibrada, mas não identificaram qual que é a porta 1, qual que é a porta 2, ou mesmo, pessoal, aqui mesmo no evento, me entregaram uma fibra MPO. E eu perguntei, qual que é a polaridade? A polaridade B. Você tem certeza? Não tenho certeza. E era A. A hora que eu mandei a luz por uma porta, não saiu pela porta esperada, saiu pela outra porta do cassete. Então, tem que ficar muito esperto também com relação a isso. Eu já falei no outro webinar sobre polaridade em MPO, mas basicamente você tem um DIO, tem um TIO. Será que fibraram tudo corretamente? Será que fizeram as fusões de forma correta? Será que a porta 1 está chegando na porta 1 do outro lado? Joga um VFL, você vai ter a identificação dessa fibra. Ou mesmo quando você tem um patchcord duplex, poxa, será que esse patchcord fizeram a inversão das pontas? Ou será que ele está já para joga luz? Visualização de cabo montado em campo. Então, para quem monta conectores em campo, não usa, né, os pigtails, como é que eu sei que esse cabo foi montado corretamente? Joga um VFL, ele está escapando luz no conector, na entrada do conector, no meio do conector ou na outra extremidade do conector. É um jeito muito simples de visualizar se você tem perda de luz. Agora, quem usa o pigtail ou nas fusões, você também pode ligar o VFL e ver se está escapando luz de forma excessiva. Então, o VFL é uma boa ferramenta. Quando a gente fala dos organizadores, eu costumo também sempre iluminar os organizadores de fibra ótica para ver se está acendendo igual a árvore de Natal, né? E se tiver, a gente sabe que quebrou. Então, existem várias soluções, não sei quem já passou por essa situação, o pessoal trabalhando principalmente no mundo de alta densidade, constroem soluções muito compactas. E ao construir soluções muito compactas, a hora que o pessoal vai fechar o organizador, acaba quebrando as fibras. É muito fácil, porque tem tão pouco espaço, que se você não faz muito justo isso, você deixa um pouquinho mais de fibra, ou você deixa um pouquinho tortinho, vai acabar rompendo. E aí o equipamento, o nosso VisiFold, que é o nosso equipamento de localização visual de falhas, né? Ele pode te ajudar nesse aspecto, você visualizar se no teu organizador você, por acaso, está com problemas, seja, ou fazendo curva excessiva, né, lá dentro do organizador, ou tendo realmente a quebra
nas fusões. Então, é um jeito muito simples de você localizar o problema. Como vocês podem perceber, o equipamento tem apenas 2 botões. Já me ligaram na Fluke perguntando como é que fazia para receber o treinamento de um VisiFont. E, bem, fiz por telefone, né? Ou seja, do lado esquerdo você tem um botão de liga e desliga, liga, e do lado direito a luz intermitente ou a luz contínua. Simples assim. Então é um equipamento bastante simples, mas pode ajudar em diversos cenários, como a gente viu aqui. Lunetas e videomicroscópio são uns equipamentos que eu gostaria que tivesse na mala de todo mundo que trabalha com fibra ótica, junto com os limpadores, que todo mundo tivesse alguma forma de inspeção na sua fibra ótica. Porque o problema número 1 das fibras tem sido as contaminações, as sujeiras, né? Então é a única forma que você vai ter certeza de que aquela fibra está correta. Para quem trabalha com o polimento em campo, não substitui o interferômetro. Então, o interferômetro é um equipamento que vai, através de uma leitura diagonal, verificar toda a questão, não só do polimento, mas também como é que o núcleo, né, que é aqueles 5 micrômetros do núcleo da fibra está na parte de cima ou de baixo, não muito distante mais do que os 5 micrômetros de distância da ponta da fibra, né, aquela parte branca da cerâmica. Bom, então essas soluções não são concorrentes, mas para o mundo do integrador, que é quem eu costumo mais falar, quem mais me aborda, né, não tanto fabricantes, não substitui o interferômetro, mas é uma solução muito mais simples. Para quem utilizar a luneta, só confirma que você possui, no caso da Fluke a gente não tem acessórios para inspeção dos conectores fêmea, né? Então quero analisar a fibra que está dentro do meu DIO. A luneta da Fluke nunca teve acessório disponível para isso, mas outros fabricantes pode ser que tenham isso disponível, mas confirme que você tenha ou não. No caso do vídeo microscópio, também tem certeza que você tem todas as ponteiras necessárias para o seu tipo de fibra. E aí eu incluo, por exemplo, os conectores APC. Eu esqueci de copiar uma imagem, eu tenho uma imagem aqui do conector APC, mas basicamente o APC é um conector angular. E ao ter o ângulo, quando você quer visualizar esse tipo de fibra, você precisa também ter uma ponteira que é angulada. Quando você vai para o mundo do MPO, não só você tem a questão do MPO de 8, de 12, ou 24 e 32, que você tem, por exemplo, uma ou duas linhas, você tem que ter um equipamento que seja capaz de visualizar tudo isso. E no caso do MPO monomodo, normalmente você também tem um MPO APC. Então também tem que ter o ângulo. Então, mais variáveis ainda quando você trabalha com o MPO. Mas tenha certeza que você saiu do escritório, saiu da empresa, com todas as condições que você precisa para fazer a inspeção. Então, essa é a luneta, esse é o modelo FT120. Peguei qualquer imagem, porque na verdade tinha o FT120 e o 140. Ambos agora saíram de linha na Fluke, então a Fluke parou agora de produzir essas lunetas. Para quem tinha essa luneta, o mais importante é que ela possuía o filtro. Acabei colocando no texto, mas acabei não falando. Então, toma muito cuidado quando vai inspecionar com uma luneta. Se essa fibra estiver ativa, o espectro da luz, o comprimento de onda que a gente trabalha em fibra ótica no mundo, né, de telecomunicações, é espectro não visível. Então, retirando a parte das fibras poliméricas, que não são para telecomunicações, né, trabalham mais em automação, a luz que a gente manda ali não é visível ao olho nu. Só que ela tem potência suficiente para queimar a tua retina. Ok? Então, muito cuidado quando for usar uma luneta, porque se essa fibra estiver ativa e a sua luneta não possui filtros para fibra ativa, você vai queimar a sua retina. Ok? Então, muito cuidado com isso. Aí o nosso FI500, que é o nosso mini microscópio, tem um autofoco, faz a análise visual, mas não inspeciona conforme as normas. E a gente tem o FI7000, que é o nosso grande microscópio da família dos certificadores Versive, porque também existe norma para inspeção desse ferrolho. E aí, precisamos do certificador e colocamos então a tecnologia dentro do nosso certificador Versive. Na verdade, tem um módulo ali atrás, eu acho que é um módulo de um Certifiber que foi colocado ali, por causa da fibra de referência que está do lado, mas basicamente esse mainframe, se eu não tiver módulo nenhum atrás e colocar a câmera, o mainframe já consegue fazer, já consegue associar o hardware, né, da câmera para fazer essa inspeção, tá, ok? Então mesmo quem tem um analisador de cobre, que não tem módulos para fibra, pode comprar essa câmera do FI1000 e fazer a análise automatizada
das suas fibras. Então, basta ter um versive para poder fazer isso. Um caso muito clássico de limpeza. Então, vou fazer a minha inspeção de uma fibra que acabou de sair do saco. Acabou de sair da embalagem, faço a inspeção. Olha como é que está a situação. Nossa, isso, mas não estava lacrado no saquinho, não tinha tampinha. Só que muita gente esquece que essa tampinha que vem no meu Petpod, por exemplo, essa tampinha, ela não foi fabricada junto com a minha fibra. E quando eu recebo as impurezas na fibra ou na tampinha, a função daquela tampinha não é garantir que o ferrolho não vai estar contaminado. A função é que não haja contato mecânico. Que se tiver uma poeira ou pó, que nada vai bater nesse conector, não vai arranhar ele, não vai danificar permanentemente. Mas não há garantia de que essa fibra não vai ter sujeira, até porque pode ter sido depositada sujeira ao longo da cadeia produtiva da tampinha. Então, a fibra é fabricada por fabricantes, grandes fabricantes de fibra ótica. Mas essa tampinha vem de container, de um fabricante da China que usa esse, e esse material vai acumulando pó. E a hora que alguém limpa a fibra, antes de entregar, por exemplo, a própria fibra de teste da Fluke, elas são inspecionadas e limpadas na Fluke, antes de serem embaladas. Só que vem alguém com uma tampinha que pode ter sujeira lá dentro, coloca na tua fibra e pronto, pode ter sujado. Então, a tampinha não é garantia de que não há sujeira, só é garantia de que não vai ter contato mecânico, que não vai nada bater ali naquele ferrolho. E aí depois de fazer, não é sempre, mas depois de fazer uma limpeza, esse é um cenário possível. Eu fiz uma limpeza, dei 2 cliques, e o que acontecia é que tinha um fio, então eu usei limpador de clique, então quando eu falo dei um clique, é para usar o de clique, e aí o que o limpador de clique faz, ele arrasta a sujeira da face do conector para dentro dele. Só que ele também acabou pegando essa sujeira, esse fiozinho aí, acho que era um fiozinho de algum tipo de tecido, acabou empurrando ele de fora da área de contato para dentro da área de contato. Então, como é que eu ia ter certeza de que está limpo ou não? Eu tinha uma câmera, eu olhei a câmera. Eu costumo brincar que, assim como o vidro da janela, se eu sujo e não limpo direito, como é que eu sei que está sujo? Eu olho para a janela e vejo que não está limpo. Faço a mesma coisa com a fibra ótica. A fibra ótica suja tão fácil quanto o vidro da sua janela. É muito fácil contaminar ela. Então, toma muito cuidado ao conectar. Antes de conectar qualquer coisa, inspeciona. Se estiver sujo, limpa. Se não tiver, ok. Já pode ligar direto, mas sempre inspeciona. Como limpar? Eu sei que muita gente está acostumada a usar ácido sulfúrico, até porque, por exemplo, vem nas máquinas de fusões que você compra, o ácido sulfúrico pode ser continuado, deve ser utilizado para a parte da fusão da fibra ótica. Então, para você remover aquela proteção do acrilado, você vai usar o ácido sulfúrico, vai fazer a limpeza correta. Só que o ácido sulfúrico não pode ser usado na face do conector. Naquela cerâmica amarela, desculpa, branquinha do conector, você não pode utilizar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem a capacidade química de retirar o hidrogênio do ar, porque ele precisa daquele elétron disponível do hidrogênio, então ele absorve a umidade do ar. Então, quando você deixa um frasco de álcool aberto, não só o álcool vai evaporando, porque ele tenta pegar esse hidrogênio, às vezes o hidrogênio está preso com o oxigênio, ele vai acabar saindo, né, do frasco, mas também parte do hidrogênio vai ser atraído para dentro do frasco. Então, aquele teu frasco que era puro de 99%, 98%, vai acabar caindo para 80%, 70%. O álcool que eu tenho lá em casa, ia usar para um churrasco da última vez, e a hora que eu jogava o fogo apagava, porque a minha faxineira deixava o frasco aberto enquanto eu limpava as janelas, e aí ia absorvendo mais, já não era um álcool tão puro, é um álcool de farmácia, mas ia perdendo a pureza do material. E ao trazer a umidade para ele, quando você coloca na faixa do conector, você vai criando um filme reflexivo, ou seja, aquele hidrogênio vai ficar no teu conector. O álcool pode até evaporar, mas o hidrogênio não evapora. E ele já foi colocado na face do teu conector. E aí toda a luz que bater nesse ferrolho vai acabar sendo repelido de volta para sua origem. Por quê? Porque o filme que você criou ali de hidrogênio acaba permanecendo no contato do teu conector. Fora que ao esfregar alguma coisa com álcool, você também ioniza. Para quem já fez experiência, a maioria da gente já fez experiência, né, lá na pré-escola, no ensino fundamental, pega uma régua de plástico, esfrega numa flanela ou algum material de lã
e segue grudando um papelzinho. Isso chama-se ionização. Quando você esfrega o álcool na cerâmica, você ioniza a cerâmica. E aí todo o pó e poeira que estiver suspenso vai ser atraído para o teu conector. Então, não usa álcool isopropílico. Não é para usar álcool isopropílico no ferrolho. Pode continuar utilizando no vidro. Ok? E aí o que fazer? Tem os limpadores de clique. Então, esses são os limpadores de clique da Fluke. Na verdade, não são fabricados por nós, um outro fabricante chinês que fornece isso para a gente só colocou no portfólio porque tinha muita máquina voltando para a fábrica, porque o pessoal não estava inspecionando as fibras de teste para colocar no nosso equipamento, e não estava limpando corretamente. Então, por isso a gente colocou esses limpadores no nosso portfólio. Os limpadores híbridos, onde você tem molhado e seco, né? Então essa caneta, a gente chama de caneta solvente, possui um dos materiais o acrílico. Só que tem outros materiais juntos, então é um percentual que existe acrílico, com soluções detergentes desionizantes para que você faça a correta limpeza do material. Então, a limpeza mais potente é a limpeza híbrida, né? A limpeza molhada e seca, mas a limpeza do Quick é muito versátil, muito prática. Power Meter. Dicas para uma medição de Power Meter. Sempre mantenha o seu Power Meter calibrado. Quando for fazer as medições, você pode também medir a potência de ativos. Então você tem lá um switch, um roteador, ou qualquer outro dispositivo que esteja mandando luz, você pode medir a potência absoluta. Quanto de luz eu estou recebendo. E quando a gente fala em potência absoluta, a gente vai para a grandeza dBm, ok? Então, decibéis por metro é a grandeza bruta, ou seja, a luz sendo medida. Ou, principalmente em cenários industriais, você pode ter especificação do dispositivo em miliwatt. E aí, nosso equipamento, né, o Simplifiber, vai poder trazer ambas as informações, tanto em dBm como em miliwatt, mas aí a gente está falando de potência. Posso salvar o Power Meter da Fluke? Sim, mas é potência. Ah, e se eu quero medir perda? Para medir perda, você tem que ter sempre uma fonte do mesmo fabricante do teu medidor, do teu Power Meter, para poder fazer o quê? Para poder fazer uma referência e aí sim começar a medir perda, tá ok? Então, você precisa referência correta é o método A, B ou C, como diz a norma? Não. Os três métodos estão listados na norma. A Fluke Networks usa uma nomenclatura diferente. A gente trabalha com 1, 2 e 3 jumpers, onde hoje o método B é o de um jumper, o método A é o de 2 jumpers e o método C é o de 3 jumpers. Mas lá no passado, um jumper foi A, antes disso foi B, e o inverso de 2 para A e B, enfim. É um tema que foi e voltou, foi e voltou. Como a Fluke sempre manteve essa nomenclatura de 1, 2 e 3 jumpers, o mercado acabou se acostumando a usar a nomenclatura da Fluke. Então, não só nós, fabricantes de equipamento, como os fabricantes de cabeamento, ou mesmo os nossos concorrentes de equipamento, estão mais acostumados a usar a nossa nomenclatura de 1, 2 e 3 jumpers do que a nomenclatura da norma A, B e C, por conta desse histórico de uma época A era B, B era A, e aí voltou, e aí inverteu, enfim, para não passar por esses problemas, a gente costuma no mercado trabalhar com essa nomenclatura de 1, 2 e 3 jumpers. Esse é o equipamento da Fluke, o Simplifiber, o nosso Power Meter. Então você pode, como eu falei, salvar essas informações. O Power Meter é um equipamento só que pode trabalhar tanto em multi quanto monomodo, mas aí as fontes vão ser fontes diferentes. Lembra lá da primeira parte que a gente falou que uma fonte multimodo, uma fonte LED. No caso de VCSEL, o conversor pode ser VCSEL, mas um medidor não pode mais, segundo a norma, ser um medidor de VCSEL, porque ele é inconstante, porque ele foi cortado na LED. Mas numa fonte monomodo aí a gente vai ter um conversor em laser. Então, são fontes diferentes, hardwares diferentes, mas o Power Meter é um sensor de índio galho, vai fazer apenas, foi calibrado, né, para todos os componentes de onda, desde 850 até o 1625, mas é um equipamento só que faz tudo isso. Matemática por trás da referência. Vamos lá. O que eu estou testando? Então, o valor que eu estou testando, que eu estou aferindo, vai ser o valor medido menos a minha referência.
Ok? Essa é a matemática simples por trás de uma medição de perda. Então, se eu quero medir perda, eu faço uma referência antes, coloco num link maior, e aí a perda vai ser essa diferença. Ok? Muito bem. Referência de um jumper. Você tem um cordão só ligando a fonte ao leitor, à entrada. Ué, Richard, mas você tem dois cordões aí. Sim, porque aqui eu estou trabalhando com um LTS, um equipamento chamado Certifiber, onde aqui eu tenho duas fontes, um em cada equipamento, e dois leitores, dois inputs, um em cada equipamento. Então, vocês podem perceber que existe apenas o conector entre fonte e entrada direto. Não tem nenhum acoplador no meio. O que eu vou medir? Vou medir tudo. Matemática simples. O que eu estou medindo? Ah, eu estou medindo essa minha fibra aqui no meio. Tá, o que eu estou testando? Eu estou testando tudo. Então, todos os valores do lado direito estão sendo testados. Quantos conectores eu tenho do lado direito? Entre fonte e entrada. Eu vou medir só de um lado, né? Vou fazer a conta só de um lado. Eu tenho um conector na unidade principal, que está sendo testado. Eu tenho um conector lá, o primeiro conector LC do meu cliente, o segundo conector do meu cliente LC, e depois eu entro no remoto, e aí tem mais uma conexão. Então são 4 conexões, 4 conectores que eu estou medindo. Só que lá minha referência, entre o meu principal e o meu remoto, eu tinha só 2 conectores. 4 menos 2, eu estou então medindo apenas 2 conectores, que é justamente o que tem lá no meu cliente, 2 conectores sendo testados. Então eu estou medindo exatamente isso, quando eu faço a referência de um jumper. Se eu faço uma referência de 2 jumpers, vejam que entre a minha fonte e a minha entrada eu tenho 2 cordões. Então eu tenho um acoplador ali no meio. A hora que eu vou fazer a minha medição, um dos meus conectores não está sendo medido. Voltando para a matemática, o que eu estou testando, são ainda 4 conectores, só que na minha referência eu tinha quantos conectores ali? 1, 2, 3 conectores. 4 menos 3, somente um conector está sendo medido. Então, matemática simples, estou usando só soma e subtração, acho que ninguém se perdeu nesse ponto. Ficou claro para vocês que o método dos jumpers retira um dos conectores? Nossa, então eu nunca posso usar 2 conectores do método de 2 jumpers? Vamos mostrar o de 3 jumpers. Então, no método de 3 jumpers, eu tenho 3 cordões para fazer minha referência. Onde eu posso utilizar isso, por exemplo? MPO. Então, se eu quero medir um MPO e eu tenho um equipamento, não tenho um equipamento dedicado para MPO, existe um equipamento dedicado para MPO, chama-se Multifiber no caso da Fluke, mas eu não tenho, esse equipamento é muito caro, porque ele vai testar 12 fibras de uma vez, tem lá a fonte específica para fazer isso, né? Então é uma engenharia cara para fazer isso. Eu quero usar o mesmo equipamento que é duplex. Como é que eu faço? Eu compro esse cabo de fan-out no mesmo fabricante do BMPO, sugiro que sejam cabos transgêneros ou cabos híbridos, que são tanto macho quanto fêmea, né? Depois a gente pode explicar, não vai ser o tema agora que vou abordar nesse webinar, mas, enfim, quem quiser me procurar para explicar por quê, é só mandar um e-mail, um contato, eu explico com mais detalhe. Falando do MPO, o MPO que eu estou entregando, que vai ficar para o cliente, vai só a parte MPO para MPO, só o trunk cable. Como é que eu faço para testar se eu não tenho equipamento que funciona com trunk cable, que funciona com LCs? Eu uso esse cabo de fan-out só para poder me ligar. Então esse cabo que chama cabo de fan-out, ele não vai ficar para o meu cliente, ele vai embora comigo. Se ele vai embora comigo, ele não deve fazer parte da medição. Vejam então o que eu estou testando. Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 conectores sendo testado. Só que o que é medido é o valor testado menos a minha referência. 6 menos 4, vejam que lá em cima eu tenho 4 conexões, 2. Então eu estou medindo apenas o quê? Apenas essa porção muito pequena do cabo, né? Então um cabo muito curtinho, cabo de 1, 2 metros no máximo de fan-out, porção muito pequena desse cabo e os conectores do meu cliente. Então está entrando exatamente o que precisa ser medido. Ok? Então, desculpa, foi rápido demais. Se eu tivesse um cenário de um lado MPO e um outro lado cassete, poxa, o cassete vai ficar para o meu cliente, mas do lado MPO eu vou ter que colocar um fan-out que vai embora comigo. Um lado médio e o outro lado não médio, 2 jumpers. Então esse é um caso, por exemplo, para 2 jumpers. Então não é que está errado 1, 2 e 3 jumpers. Cada um vai ser o seu cenário específico, mas tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Todos os fabricantes de cabeamento, quando você pede uma garantia do fabricante, se você faz um método de 1 jumper, você está correto. Se você quiser e precisar fazer 2 ou 3 jumpers, pede uma autorização antes dele, para você não esbarrar na garantia daquele fabricante. Ok?
Ainda para quem não entendeu, uma analogia que eu adorei quando eu vi, obrigado Jim Davis. O Jim Davis está aqui no Brasil comigo nesse evento, mas agora ele não está aqui comigo no quarto de hotel. Aqui a analogia é como você faz para descobrir o peso de um cachorro. Como é que você faz para descobrir o peso de um cachorro? Você pega o cachorro, fala cachorro, vai para a balança. Tenta com comida, enfim. Você não consegue. Você desiste e encontra uma maneira melhor, que é definir uma referência e pesar o cão com essa referência, subtrair essa referência e aí você vai ter o peso do cão. Então, definir referência. Ó, Sr. Jim Davis definindo sua referência. Nesse exemplo hipotético, a gente vai, aqui falando sobre os bons cordões, né, a gente vai utilizar o valor de 100. Então, se a referência do Sr. Jim Davis antes era de 100 quilos, medindo com o cão, se é 150 o valor medido, o peso do cão é 50. Simples assim. Agora, se você faz um valor medido menor, existe algum cão que pesa menos 5 quilos? Acho que não, né? Bom, pelo menos eu não conheço esse tipo de cão. Por que então pessoas não se atentam e acabam recebendo e aceitando medidas de perda negativa? Então você pode ver aqui no caso da sujeira, né? Mas eu recebi um relatório, vi um relatório onde você tinha lá uma perda negativa. Onde está o erro de eu aceitar uma perda negativa? Não é tanto no valor da fibra, por exemplo, número 4, que está com o valor negativo. Não é tanto ela o problema. O problema é o seguinte, se você tem uma perda negativa, ou seja, o seu cão com menos 5 quilos, o que está errado? O que está por trás desse erro? Na verdade, eu tenho uma referência errada. Então, se a minha referência é errada, e imagina aqui que a gente tem uma fibra de 1,5, 1,9. Vejam que essa minha fibra tem uma perda negativa de 0,37. Se esse valor fosse zero, nenhuma perda, o que provavelmente não é real, tem algum valor muito baixinho, mas aqui se eu tivesse 0 dB de perda, eu iria incluir corretamente esse 0,37 tanto no e-mail quanto no i9. Pode ser que dependendo do limite dessa minha certificação, essas fibras deveriam ter falhado. Então, o problema de receber um teste com valor negativo de perda é que a minha referência está errada. Ela invalida todos os meus testes. Então, se você pegar qualquer tipo de certificação com perda negativa, todos os meus testes ficam invalidados. Quando que você normalmente tem perda negativa? Isso acontece muito mais quando os integradores vão usar o equipamento e esquecem da especificação que está em todo o manual, dizendo que a fonte, todo conversor precisa estabilizar. Todo conversor elétrico-óptico precisa de uma estabilização. Quanto tempo demora para estabilizar? No nosso manual da Flukemetro, a gente coloca 5 minutos. Cada fabricante vai pensar no seu tempo para isso, mas você tem que deixar um tempo para estabilizar. Só depois que estabiliza, então, quando eu ligo o meu equipamento, ele está mandando pouca luz, não está estabilizado, ele está mandando menos luz, até que ele se aqueça e mande mais luz. Então, quando eu faço uma referência, quando ele acabou de ligar, o que está acontecendo? Eu estou mandando menos luz na minha referência, menos potência. Quando eu faço uma medição de perda e eu tenho uma referência baixa, o que está acontecendo na medição? Eu estou medindo com mais luz do que eu tinha na minha referência. E aí dá o problema de perda negativa, tanto em multimodo quanto em monomodo. Esse é normalmente o problema da questão da perda negativa, a sua referência. O LTS, ou certificação de nível 1. Como a gente falou anteriormente, o Power Meter, a perda é um dos componentes. Os 3 componentes são a perda, a medida da polaridade e o orçamento. Então você tem que ver o valor pedido e basear contra um valor de limite, seja de uma norma, seja de um padrão de velocidade, mas vai ser então comparado com alguma coisa. Já a polaridade, você tem que saber se a tua fibra 1 está chegando em 1 mesmo, ou está chegando em 2. Se você fez polaridade A ou polaridade B. Então, esses são os 3 aspectos de uma certificação de nível 1. Esse é um relatório de certificação de nível 1. Então, você tem aqui a perda medida, então a gente vê aqui o resultado da perda, então nessa parte, pelo que eu me lembro, vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, aqui você tem a perda, 1,88 decibéis em 850 e 1,02 em 1300. Esse valor é o valor medido. Isso é que um Power Meter simples
vai nos informar. O limite, que limite é esse? Aqui a gente usou o limite da TIA. A TIA é uma norma conhecida, a gente brinca aqui no Brasil que é uma norma mãe, embora seja uma tia, é uma PG sem graça entre tia e mãe, mas enfim, a gente chama de norma mãe porque tudo que você certificar dentro de uma TIA, ele vai comparar esses valores com base em eventos. Então, eu avisei que este meu link tem 2 adaptadores, nenhuma fusão, tem conector LC e eu estou medindo com um cordão de 2 metros, referência de um jumper. Minha referência tem um valor, o valor, no caso de um jumper, em multimodo que oscila entre 19 e 26 decibéis, e aí esse limite é construído com base nesse cenário. Então, a norma TIA diz que para cada adaptador eu vou colocar 0,75, por exemplo. É o que a gente está acostumado a trabalhar com a norma TIA. Não vou entrar aqui ainda no mérito do que está aparecendo de standard grade, reference grade. Vamos trabalhar só na parte simples, a parte visual. 0,75 para cada conector. E aí você tem aqui um link de 492 metros. A perda por quilômetro também é somada e a soma de todos esses eventos constrói um limite. Então, para cada link de comprimento diferente, eu vou ter um limite diferente. Para cada link que tem conectores e fusões diferentes, eu vou ter um limite diferente. Só que aqui na parte de baixo, quando então eu certifico tanto pela TIA quanto pela ISO, na parte de baixo você vai ver o quê? Os padrões de velocidade. Vejam que esse link não pode funcionar com uma fibra com uma velocidade de 10 GB. Poxa, por quê? Porque eu falei que esse tipo de fibra tem uma largura de banda modal de 4.700, mas há um comprimento de 492. A velocidade de 10 GB é uma associação tanto de largura de banda modal, valor de perda medido, comprimento aferido, todas essas variáveis, elas vão fazer parte da minha certificação quando eu trabalhar dentro da TIA, ok? Então, é um mundo mais complexo do que o mundo de cobre. Então, esse é um cenário muito simples. Eu tenho aqui a norma, por exemplo, para rodar 1 GB LX, você tem que ter uma perda, falando do padrão, então IEE não é norma, mas é um padrão, você tem que ter uma perda menor do que 4.7. Então, você não pode ter mais do que 4.7 dB de perda, mas você pode ter até 5 km. Se eu construir um link simples assim, 2 conectores, 0,5 para cada lado e 5 km de fibra. E a hora que eu vou fazer uma certificação, pela TIA, esse valor dB por quilômetro poderia chegar a 6,5 dB. Então, dentro da norma TIA, nesse comprimento de link, esses 2 conectores apenas, nenhuma fusão aqui, bem simples, o limite máximo de 6,5. Então, se eu faço uma medição desse meu link e ele deu 5 dB, é um link, por exemplo, que vai passar pela TIA, porque a TIA construindo perda por quilômetro mais os conectores, o limite máximo é de 6,5, mas ela não vai funcionar para os meus 1 GB base LX. Por quê? Porque o limite máximo é de 4.7 dB. E está passando de 4.7, está com 5 dB. Então, esse é um caso clássico onde eu tenho um link que passa, mas que não funciona. Porque quando a gente fala de velocidade, né, a gente fala do link performar a velocidade necessária. Então, ele passa pela norma TIA, mas ele não funciona para a velocidade necessária de 1 GB, que não é nada tão exagerado, ok? Nível 2 de certificação. Muita gente acha que nível 2 é o TDR. Não é verdade. O TDR é um dos pontos, dos testes para o nível 2. Nível 2, então, nível 1 é obrigatório por norma, o LTS. Nível 2 é o LTS, porque o LTS não deixou de ser obrigatório, mais o TDR. Então, você faz as duas medições, ok? Então, tem que ter isso muito claro que nível 2, quando você faz um contrato e pede uma certificação de nível 2, você está esperando receber tanto o Power Meter quanto o TDR, ok? Isso aqui está na norma. Mas não é muito o que eu tenho visto no mercado. O TDR é o equipamento que vai ser capaz de fazer a medida das reflexões, ou reflectância, ou também a medida total de perda por retorno, ok? Um equipamento de Power Meter, eu mando luz de um lado, vejo quanto de luz se perdeu do outro lado, mas não sei quanto de luz se perdeu por causa da volta da luz, ok? Um TDR consegue fazer essa medida. Medidas de 2 comprimentos de onda, então trabalhando no multimodo 850.300, trabalhando no monomodo 1310.550, os 2 comprimentos de onda são obrigatórios, em qualquer norma. Uma medida de OTDR sofre com a diferença, eu não gosto de chamar de retroespalhamento, é uma tradução que vocês podem achar em alguns materiais para backscatter, porque não é bem retroespalhamento. É mais a capacidade intrínseca do material de transmitir a luz dentro dela. Está muito relativo ao índice óptico de reflação, mas ela impacta, o OTDR manda pulsos de luz
e ver essas luzes sendo refletidas nessa impureza do material. Então, todo o material reflete uma luz, ela sempre vai voltar um pouquinho dessa luz ao longo da fibra ótica, com base na quantidade de feixes que voltaram para o equipamento e o tempo que demorou para voltar, ele monta aquele nosso traço OTDR. Os testes bidirecionais são recomendados, são obrigatórios na ISO, mas não na TIA. Já as bobinas de lançamento são obrigatórias em ambas, mas a bobina de final é obrigatória só na TIA. Aqui a gente está no Brasil, a gente vive num mundo mais complexo, né? Então tem muito fabricante que trabalha com a TIA, tem muito cliente que está acostumado a usar a TIA. Quando a gente chama, né, todos os nossos cabos de cobre de categoria e o número, a gente sabe que você está trabalhando com a TIA. Quando você vai para o mundo ISO, muitos fabricantes ou empresas europeias preferem trabalhar com o mundo ISO, e a gente trabalha, por exemplo, no caso de cobre, com classes, por exemplo. Mas aqui no Brasil, minha recomendação é que você faça tudo isso. Faça o comprimento dos 8 milhões de onda, faça o teste bidirecional, use-se a fibra de lançamento e a fibra de final. Por quê? Vamos ponto a ponto. Esse aqui é um traço de OTDR. Eu até apaguei na parte de cima, porque o meu equipamento disse passa falha, né? Você olha esse traço, como é que você sabe que ele está bom ou está ruim? Demorou muito tempo até que eu entendesse traço de OTDR. Muito tempo de treinamento intensivo para entender como corretamente avaliar um traço de OTDR. É complicado, é complexo. No caso do OptiFiber, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai transformar o seu traço num mapa de eventos. E esse mapa de eventos, vejam aqui que ele já separa para vocês aonde está a falha. Então, alguém tem dúvida no que, aonde está a falha aqui? Nada contra a orientação política de cada um, mas vermelho é ruim, tá ok? Desculpa a piadinha sem graça, mas... No caso, você vê aquela bolinha vermelha, que é uma fusão, ela está ruim. Por quê? A gente está fazendo uma avaliação, veja na parte de baixo que o limite é ATIA acima 8C. Né? E aí, a fusão, a gente falou dos conectores 0,75 para cada conector, então nenhum desses conectores tem um valor superior a 0,75, mas a fusão é de 0,30 dB de perda máxima. E essa fusão está dando 0,81. Por ser 0,81, então, ela é maior do que a norma permite. Esse link está falhando por causa de uma fusão que está ruim. Mas percebam que a perda total desse link é de 2,01 dB. Vamos fazer uma conta se a gente fosse certificar esse link por um LTS. Por um LTS, usando a TIA, você ia ter, então, a perda por conector e a perda da fusão. A gente falou que é 0,55 para cada conector e 0,30 para a fusão. Nem vou entrar no mérito dos 155 metros de fibra perda por quilômetro, que é muito pequenininha. Mas vamos aos conectores. Eu tenho 1, 2, 3, 4 conectores nesse meu link. 0,65 para cada conector, a gente está falando de 3 decibéis de perda só dos conectores. A fusão, 0,30. Vejam que o limite pela TIA para esse meu link, só de conectores de fusão, seria de 3,3 dB de perda máxima. Vamos somar mais 0,1 dB da perda por quilômetro? Vamos falar que seria, por exemplo, 3,4. Se eu medisse esse link com um power meter, e ele vai dar um valor muito próximo, né, porque o radar da Fluke é muito bom, vai dar um valor muito próximo a esses 2 decibéis. O que um equipamento de power meter vai dizer para esse link? Que ele passa. Por quê? Porque ele está inferior ao valor de perda do que os 3,4 decibéis de perda limite, que a norma construiria. Poxa, então teria um power meter que passa e um OTDR que falha? Sim, porque uma fusão é ruim, ela está sendo compensada por conectores muito bons. Ok? Então, por isso que muitos clientes grandes que têm redes muito importantes para eles, quando você pergunta quanto custa a hora parada dessa rede, e ele fala milhares de dólares, porque as corporações trabalham muito em dólar, né? Para ele, essa medida, então, o nível 2 é importante. Por quê? Porque ele quer ter a correta caracterização para saber se o link dele tem algum ponto ruim. Então, por isso, da medida em nível 2, tanto o power meter, que nesse caso podia dar passa, quanto o TDR, que nesse caso daria falha. Por que fazer a medida nos dois lados? Então, veja essa fibra. Quando eu meço de um lado, percebam que eu tenho um problema na ponta sempre extrema ao meu equipamento. Então, quando eu estou do lado 1, lá no outro conector na outra ponta, eu tenho um problema. Quando eu estou no conector 2, eu estou com o outro conector, ou seja, o conector do mesmo lado que agora virou meu problema. O que está acontecendo? É a diferença de backscatter. A minha fibra de teste é uma fibra OM3, e a fibra que eu estou testando aqui era uma fibra OM4. Percebam que a diferença de velocidade de uma fibra para outra vai impactar as minhas medições, que são medidas por reflexão. Então, por ter essa diferença,
você vai acabar impactando as medições. Percebam que eu falei das falhas nas extremidades remotas, mas percebam que próximo ao equipamento eu tenho uma perda negativa ou ganho. Como é que eu ganho luz se eu não estou injetando luz? De forma passiva não tem como eu ganhar luz. Isso é só o efeito da diferença de backscatter. Ah, então eu tenho que utilizar uma bobina de lançamento de final do mesmo tipo de material. Se vocês pegarem um carretel de fibra e fusionarem a ponta dela com o fim dela, ou seja, o início e o fim, vocês vão achar a diferença de backscatter dentro da mesma fibra, do mesmo rolo, do mesmo lote, enfim. Isso é algo que vai acontecer sempre. O jeito, então, de eliminar com certeza a diferença de backscatter é fazer uma medida bidirecional. Por quê? Porque agora você pega esses dois valores e faz uma média entre eles. E esse valor, nem de um lado e nem do outro, é o valor correto. O valor correto é a média. Ok? Para quem tem equipamento Versive, existe, só subir uma atualização de firmware, nem precisa de um hardware novo, é só utilizar o Smart Loop. O Smart Loop já vai fazer essa média bidirecional por padrão. Posso fazer então duas fibras ao mesmo tempo, já fazendo toda essa medida bidirecional. Mas se não, o segredo quando você vai medir uma fibra e quer ter essa medida bidirecional e ter um passa na cara do seu equipamento Versive, é você salvar com o mesmo nome. Então, muito cuidado quem tem fibra ligando, por exemplo, do rack 1 para o rack 2, e aí chama essa fibra do lado do rack 1 R1/R2. E quando vai para o outro lado, no rack 2, chama de R2/R1. E você dá um nome diferente. Quando você faz isso, vão ficar dois resultados separados. Se você chamar sempre com o mesmo nome, mas no equipamento avisar que você está ou de um lado ou de outro, ele vai fazer isso para você automaticamente. Você não precisa fazer a conta. Então ele vai, você mediu nos dois comprimentos de onda, ele vai fazer os dois comprimentos de onda, as duas médias, e vai te apresentar esse valor da média bidirecional, ok? Não vou entrar no mérito como executar isso no nosso equipamento. Quem quiser fazer isso, só entrar em contato comigo, eu mando o passo a passo, é muito simples. Por que usar a fibra de final? Todo mundo está acostumado a usar a fibra de lançamento, por conta do backscatter inicial, ou seja, quando eu mando os pulsos de luz, não sei para quem lembra, quando você vai tirar a CNH aqui no Brasil, em algum momento você faz uma avaliação médica, onde um rapaz fica com o cronômetro na mão e manda uma luz na tua cara. E aí ele fala, quando você estiver enxergando a letra, você me avisa. E aí tem uma letrinha, que aí o seu olho vai acostumando, vai voltando a enxergar, e aí você fala a letra, ele marca no cronômetro. Tem um limite para isso acontecer. O OTDR, ele manda esses pulsos de luz que são muito fortes. O OTDR fica cego, porque a mesma porta que manda a luz vai depois receber essa luz. Ele fica cego durante alguns nanosegundos, só que luz tem uma velocidade muito grande. Então, esses nanosegundos que ele ficou cego, ele para de enxergar esses eventos próximo a ele. Então, o que a gente faz? A gente usa essa fibra de lançamento para afastar o conector a ser medido dessa tua primeira zona morta, ok? A zona morta de lançamento ou backscatter inicial. Então, todo mundo está acostumado a trabalhar com fibra de lançamento. Só que, como o TDR não mede perda, ele só mede reflexões, como é que você tem os valores de perda apresentados no TDR? Esses valores são sempre o delta da reflexão início e final. Então vejam que o primeiro conector é medido com o valor de diferença entre as reflexões antes e depois do conector. Poxa, como é que eu tenho então o valor do último conector? Só quando eu coloco a fibra de final. Aí sim eu consigo construir esse delta. Então o que eu não tenho aqui é o valor do conector no meu equipamento e o valor do conector lá na outra extremidade da minha fibra de teste, a minha fibra de final. Esses dois conectores eu não tenho, mas não me importa, porque esses conectores não são os conectores do meu cliente, são conectores da fibra de teste minha, da minha bobina de teste, ok? Chegamos ao FTTX, que é um mundo especial. O FTTX é uma maneira de englobar diversas tecnologias. Então, essa sigla, Fiber to the, e aí o X pode ser trocado por qualquer coisa. Está muito comum no Brasil, pelas ISPs, né, o FTTH, que é o Fiber to the Home. Então, você vai com uma fibra de um ISP até a residência dos usuários. Mas isso podia ser qualquer coisa. Podia ser uma torre de celular, podia ser uma grande indústria. Então, você pode, inclusive, o PON é um dos FTTX, o PON também está dentro do FTTX, que é aquele serviço interno teu, então do teu switch até
então do teu roteador, do teu switch core, até os outros switches de distribuição, switch de borda, você vai entregando então um backbone em fibra ótica, por exemplo, em GPON, em link curto, isso também é FTTX. Então, FTTX, de uma maneira genérica, engloba várias tecnologias, mas basicamente você trabalha com vários componentes de onda. A gente tem aí a nomenclatura que aparece agora para a gente, o LT e o NU, então o LT é o cara que está mandando tudo isso para vários clientes, digamos assim. E como é que ele entrega, então, a mesma luz, a mesma informação, e isso chega para clientes diferentes? Como é que eu, na minha casa, mando a minha solicitação para uma navegação, para o meu Netflix lá em casa, e eu recebo as minhas informações, não recebo a informação do meu vizinho? Porque existe um splitter, e esse splitter vai dividir essa luz para diversos clientes, então é a mesma luz ainda, só que você trabalha com essa rede splitada, separando as informações aí por protocolo também. Então existem várias separações. Então, falando camada OSI, né, você tem a separação também de forma física e de dados. Quais são os testes, então, recomendados? Inspeção. Então, continua tendo extrema importância a inspeção. Tem muita fibra que para só porque está sujo. Mais de 80% dos problemas em fibra ótica que eu tenho acompanhado são inspeção, são sujeira, contaminação. Às vezes a fibra está delicada permanentemente, mas você não sabe se você não inspeciona. E aí eu coloco o TDR antes do LTS. Vou explicar por quê, mas a medida, né, da potência, da perda, a última, é a que dá a garantia, a certeza de que essa tua fibra para um FTTX vai funcionar. O pessoal está muito acostumado a utilizar um OTDR como medida única de um FTTX, às vezes, e está muito acostumado a fazer a medida que chama de downstream, ou seja, manda essa informação do tronco para os usuários. E aí tem, no caso de um APC, você não tem os picos de reflexão, né? No PC sim, mas você tem mais ou menos um gráfico como esse. E aí você tem, por exemplo, desculpa não colocar na medida, eu só lembrei depois que eu já finalizado, mas estava cansado demais para colocar isso, eu estou falando em metros aqui, por exemplo. Então eu tenho o meu tronco de 100 metros. E eu tenho o splitter 50, 40, 30, 20 metros. E aí você vai ter um traço mais ou menos como esse. Ok? E aí qual que é o valor dB que eu tenho entre os 100 e os 50 metros? Quanto que eu tenho de perda ali? O que está sendo representado ali? Está representado o valor de perda dos dois conectores. E aí, quando você tem, por exemplo, uma perna dessa, por exemplo, de 40, não está ligado, não tem nada ali, eu vou juntar direto o valor de 50 com o de 30, não tem o valor de perda do conector que sairia pelo 40, mas eu posso ser enganado pela correta caracterização da minha fibra. Então, a medição por esse lado é uma medição válida. Vai ter sua importância para você ter os comprimentos desses teus links. Mas se você quiser ter a medida correta para o teu splitter, o valor dB de perda, você vai ter que fazer a medida ao contrário, o seu TDR lá na casa do usuário, ou seja, do outro lado da rede splitada, para o tronco. E aí sim, esse valor, esse teu splitter 1 para qualquer coisa, dB de perda, você vai ter esse valor sendo medido aqui. Okay? Então, as duas medidas são extremamente importantes. E a correta caracterização do seu splitter, se ele é um splitter de 1 para 8, mas que está com duas portas desativadas e você fica achando que existiu ali um 1 para 6 e não existe, você só teria isso corretamente sendo medido no inverso, ou seja, do cliente para o tronco. Okay? Então, as duas medidas são importantes. Você tem que saber o que você vai enxergar de um lado ou do outro. Ok? Mas uma correta caracterização, então você tem uma rede que é splitada mais de uma vez, uma rede que tem splitters desbalanceados, você vai ter que fazer a medida dos dois lados também com o TDR. Então a medida bidirecional com o TDR também tem essa importância no FTTX, fora as diferenças que a gente já falou de backscatter. E aí chegamos à parte do orçamento ou margem, a parte do LTS. Então quando você vai fazer a medida, você tem, por exemplo, podem ser vários cenários. A gente está falando de uma empresa para uma casa. Então, o FTTH, mas podia ser uma outra empresa, o FTTB, ou um aeroporto, enfim. Falando de LT para o NU, eu tenho um splitter de 1 para 4 e outro de 1 para 8. A hora que eu faço o meu orçamento, o meu budget, eu vou ter que somar os dois conectores de cada ponta. E aí, você vai construir, então, um orçamento. Você vai construir o seu limite. Então,
ainda a norma para FTTX não está pronta, vai ser lançada daqui a pouco, mas você pode já hoje, sabendo dos valores de norma, construir o seu limite. Então você sabe que você tem essa quantidade de conectores, 2 conectores, por exemplo, 0,5 cada um, 1,5. Você sabe que os splitters, 1 para 4, 3,5 dB de perda e 1 para 8, 10 dB de perda. Você sabe que você tem ali, por exemplo, a perda por quilômetro, 1 dB por quilômetro de perda numa rede indoor. Estou falando aqui um exemplo, por exemplo, de GPON. E aí você tem um link 50 metros, 100 metros, 75 metros. A perda total disso aqui, 0,23 arredondando, ou 22,5. Total, 19,73 de perda. Isso vai estar dentro de uma TIA? Por enquanto não. Vai estar dentro de uma norma de velocidade? Muito menos, porque imagina, 19 dB de perda não vai funcionar segundo a ITZ, link nenhum. Só que a potência que a OLT vai mandar é a suficiente para isso. O protocolo que ela trabalha, não sendo o GEPON, né, que é o Gigabit Internet, é outro tipo de cenário. Então, você tem que saber construir o seu orçamento, você vai ter que calcular isso. Para quem tem um Versib, você pode sim, dentro do Versib, construir limites customizados e já colocar isso dentro dele. Vai sair agora, em outubro, se não falha a memória, um equipamento, um OTDR da Fluke para o mundo FTTX, que vai fazer a identificação automática dos splitters e você vai poder manipular isso corretamente, tá ok? Mas esse é o fim da nossa apresentação. Desculpa, pessoal, mais uma vez pelo atraso, por isso a gente também atrasou o final desse nosso webinar. Esse é o momento das perguntas. Acabei não falando, mas vocês podiam ter jogado as suas perguntas dentro do chat, né? Eu vou abrir então agora o chat para verificar quais são as perguntas. Eu, obviamente, por não ter a Mariana, vejo aqui que pessoas não estavam com áudio, eu não pude ajudar as pessoas a entrarem com esse áudio, mas para quem nos escutou, muito obrigado. Esse webinar, então, mais uma vez está sendo gravado e vai ser compartilhado não só a gravação, como o material, né, que eu utilizei. Vamos ver aqui se a gente tem alguma dúvida. Nada no chat, por enquanto. Estou abrindo o Question and Answers. O pessoal pergunta se isso vai subir no YouTube. Eu não lembro se a Mariana sobe isso no YouTube. Acho que sim, mas com certeza a gravação vocês vão receber desse nosso evento. Com relação ao Smart Loop, tem a dúvida aqui, como é que eu faço para enxergar o Smart Loop? Bom, você tem que ter um Versiv, não funciona com os OTDRs das plataformas antigas, né, o OptiFiber antigo ou o OTDR do DTX, você tem que ter um Versiv, aí é o OptiFiber, e aí você tem que ter ele pelo menos, se não me falha a memória, na versão 3. Hoje a gente está na versão de firmware 5.6. Daqui a pouquinho vai sair a versão 6, eu acho que ainda esse ano, mas hoje estamos na versão 5.6. Então, garanto que você tem, eu não sei que equipamento você tem, mas você tem que ter equipamento da Fluke, Versiv e OptiFiber, e aí na versão pelo menos 3 de firmware, para poder enxergar o Smart Loop. Acho que não tem mais dúvidas. Bom, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês. Vou encerrar agora a nossa gravação. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los no nosso próximo webinar. Ok? Um grande abraço e até mais.